Sonei aqui a gravação. Nesse momento estamos gravando. Boa noite novamente. Cuidado com a privacidade, desliguem aí os vídeos se não quiserem aparecer e os microfones também. Eu dizia que primeiro eu vou retomar a matéria, depois eu falarei um pouquinho da A1 e da A2 ao final. Também quero lembrar que a data de entrega da A2 foi prorrogada para domingo. Então, dia 17 de maio, domingo, é a data de entrega da A2. Eu já corrigi lá no sistema, corrigi na agenda de vocês. Bom, dito isso tudo, como eu havia salientado, né, eu vou direto para a matéria. Lembro ainda que nesse momento as questões da D1 e da A1 estão em pausa. Eu não estou enfatizando a D1 e a A1. Tem comentários lá no mural. Eu vou voltar ao mural, vou atender todos vocês. Eu tenho até o final do semestre para alterar as notas, então eu posso alterar tranquilamente as notas de vocês, se porventura eu tiver cometido erros. Daí eu peço só mais um pouquinho de paciência, já vou voltar a atendê-los também na D1, tá? Que ficou um pouquinho para trás, mas não foi esquecida. Quero, portanto, primeiro avançar na matéria. Para isso eu vou compartilhar a tela. Então vamos aqui avançar um pouquinho, mais 2 ou 3 passos. Só inicialmente relembrando que na aula passada eu comecei a falar do texto. Então, primeiro, o que eu falei? Eu trouxe algumas definições. Eu falei que o texto é o tecido. A palavra texto significa etimologicamente tecido. Então, qual é a ideia de tecido? É a ideia de costurar. Você entrelaça, você amarra fios. O texto é, portanto, um conjunto que está amarrado de palavras, frases e parágrafos. Falamos ainda na aula passada do contexto. O contexto é o conjunto de informações que acompanham o texto. Ele pode ser o contexto imediato ou o contexto ambiental, situacional. Também falamos do texto descritivo, narrativo e dissertativo. Em seguida, entramos na questão do significado do texto. O texto é um conjunto de palavras que tem, enquanto conjunto, um significado. Ora, daí a necessidade de você sempre interpretar um texto. Eu disse para vocês que a interpretação do texto exige, o entendimento do texto exige esforço do escritor, daquele que faz o texto, e também do receptor, do leitor. Para o leitor entender o texto, ele precisa ter algumas competências linguísticas. Claro, de início ele tem que estar atento, tem que prestar atenção, mas além disso, ele precisa ter algumas competências linguísticas. Se ele não tiver esse mínimo de competências, ele não será capaz de entender o texto. Se eu tenho, de um lado, a necessidade de esforço do leitor para entender o texto, do outro, eu também tenho a necessidade de algum esforço do escritor, do autor. O autor do texto tem que se esforçar, sobretudo se for um texto científico ou profissional, para produzir um texto claro. O texto será claro se ele não for ambíguo ou obscuro. Então, os inimigos da clareza são a ambiguidade e a obscuridade. Você, para construir um texto claro, tem que evitar a ambiguidade e a obscuridade. Eu disse ainda na aula passada que há uma lei, que é a Lei Complementar 95 de 1998, que estabelece regras para nós fazermos leis. Então, qualquer lei que seja feita no Brasil tem que seguir a Lei Complementar 95 de 98. E eu falei ainda para vocês que no artigo 11, inciso 1º, há 5 alíneas que trazem regras que toda lei tem que seguir para obtenção de clareza.
Então, toda lei tem que apresentar palavras no sentido comum ou técnico. Toda lei tem que apresentar frases curtas e concisas, orações em ordem direta, tem que preferir o presente e ter uma uniformidade no tempo verbal e tem que usar recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando abusos estilísticos. Portanto, toda lei tem que seguir essas 5 regras para que ela seja clara. Dito isso, eu já fiz a amarração na aula passada com a A2. Então eu falei bastante, está gravado lá no vídeo, da A2 no nosso encontro passado, quando eu saio da Lei Complementar 95 e entro, então, na nossa questão. Como eu salientei no início da aula, eu vou voltar à A2 e vou falar um pouquinho da A1 ao final. Eu aqui... Então, Melissa, eu vi agora a sua pergunta aí, mas eu falei lá no início, acho que uns segundos antes de você escrever isso, eu falei lá no início que eu vou, ao final, falar mais um pouquinho de novo da A2, embora eu tenha falado bastante já no vídeo da aula passada, e eu vou falar da A1, especificamente quais foram os meus critérios, o que eu esperava na sua resposta. Eu vou falar da A1, mas eu lembro que todos vocês que entregaram receberam um feedback a partir da rubrica do Google. Eu pintei na rubrica do Google onde que vocês perderam pontos. Então, acalme-se aí um pouquinho, não que você não esteja calma, né? Mas quanto à ansiedade, segura um pouquinho a ansiedade. Eu sei que todos querem saber da A2, também da A1. Então, espera um pouquinho que eu volto. Eu vou apenas por uma questão de conforto, já que eu fiz a retomada da matéria, eu vou avançar na matéria, mesmo porque eu já vou trazer mais um conceito que talvez seja útil para A2, e aí a gente fala das atividades ao final, tá? Então, mais uma vez eu compartilho a tela e volto para a minha apresentação. Vamos agora avançar. Tudo isso que eu falei para vocês foi objeto da aula passada. Eu quero avançar mais esses 3 pontos na aula de hoje. Nós ainda temos 2 aulas antes das provas. Então, nós vamos esgotar a matéria nas próximas 2 aulas. Por hora, eu vou avançar mais um pouquinho, não vou terminar o tópico texto, porque eu trouxe um adendo ao final, em que eu falo do texto jurídico, que eu acho legal. Primeiro, então, o texto, ele é um conjunto de palavras. Ele é um conjunto de palavras, frases e parágrafos que estão amarradas. As palavras, as frases e os parágrafos estão amarrados. Essa amarração chama-se coesão. O que é a coesão? É a característica do texto de ter as suas partes ligadas, relacionadas, conectadas. Todo texto tem, portanto, elementos de coesão. É como se fosse o fio costurando o tecido, ou o entrelaçamento dos fios compondo o tecido. Há, portanto, coesão dentro de uma oração. As palavras estão conectadas numa oração. Há coesão entre as orações de um período, entre os períodos de um parágrafo. E há coesão entre os parágrafos. Veja um exemplo que discreta a coesão. Você muitas vezes usa elementos de coesão e nem percebe. Olha como as 2 frases estão amarradas. Qual é a primeira frase? Comprei um celular. Qual é a segunda frase? O celular foi muito útil para realizar a prova. Então, o celular foi útil para realizar a prova. Esta é a segunda frase. Quando eu junto as frases, eu preciso costurar, eu preciso amarrar. E o que cumpre essa função? Comprei um celular, o qual, o que se refere ao celular e traz o celular para a parte da frente. Então eu comprei um celular, o qual, ou seja, o celular foi muito útil para realizar a prova. Nesse pequenino texto, eu juntei as 2 partes de modo muito discreto com uma palavrinha, o que.
o que cumpriu a função de dar coesão, de conectar as partes do texto. Como eu falei para vocês, a gente faz isso muitas vezes e nem percebe. A gente, ao escrever um texto, quase que inconscientemente está amarrando as partes. Olha esses exemplos. Artigos definidos e indefinidos podem fazer a amarração do texto. Era uma vez uma princesa que vivia num castelo. Um dia, a princesa. Peraí, quem é a princesa? Ah, é aquela princesa de quem eu falei no início do texto. Eu liguei o texto, eu liguei as partes do texto com uma simples troca de artigo. Então, definindo o artigo, eu defini a princesa. E eu mostrei que essa princesa é a mesma de quem eu falei lá atrás. Outro exemplo, pronomes. Luiz e Márcio trabalham juntos. Este, quem é este? O Márcio. Dedica-se a causas criminais. Aquele, quem é aquele? O Luiz. Cuida de questões tributárias. Esses pronomes, de novo, amarraram o texto. Eles trouxeram um elemento lá de trás para que eu continue o texto. Outro exemplo, numerais. Haverá prêmios para os melhores alunos. O primeiro o quê? Primeiro prêmio. De novo eu costurei o texto. De novo eu liguei a parte de trás com a parte da frente do texto. Eu amarrei as duas partes. Advérbios, locuções adverbiais permitem a coesão. Fui ao mercado. Lá onde? No mercado. Olha, quando você usa esses recursos, você está construindo um texto de fácil leitura e um texto em que todas as partes estão se conversando. Uma nova parte do texto puxa elementos da parte antiga. Você também pode fazer a coesão dando progressão ao texto. Existem algumas palavras, algumas inclusive que eu citei atrás, mas que permitem ao texto que ele avance. E há elementos que permitem ao texto que ele avance, já antecipando uma ideia do texto. Eu citei aqui vários desses elementos. E eu citei aqui do Fábio Trubiliano. Eu copiei e colei aí partes do livro dele. E eu estou citando a fonte aqui para vocês, para que eu não esteja plagiando o autor, tá? Olha, mas apenas para vocês, como curiosidade, verem, existem palavras que ligam as partes do texto e já antecipam um significado de oposição, por exemplo, de adversão, ressalva, restrição. Que palavras? Mas, todavia, contudo, porém, entretanto. Você traz uma ideia. Você vai continuar no seu texto com uma ideia oposta. Então você diz lá, estudei bastante. Segunda parte do texto, fui mal na prova. Você vai ligar as duas partes com mas. Estudei bastante, mas fui mal na prova. Você pode construir um texto em que as partes que se seguem estão incluindo informações, estão adicionando informações. Daí, ao invés do mas, você vai usar inclusive, também, e, mas também, bem como, mesmo, e assim por diante. Você pode também elencar partes de um texto, partes de um acontecimento. Você vai falar no início, no meio, no fim. Você vai usar uma série de expressões. Fica aí essas expressões para vocês. Leiam também o livro lá do Fábio Trubiliano, se tiverem curiosidade, para vocês conhecerem, então, elementos de coesão, elementos que permitem a você continuar o seu texto já antecipando um significado. Tudo isso para que seu texto não seja um monte de frases soltas, desconectadas. Bom, dito isso, convém falar um pouquinho também da coerência. O texto é um conjunto de palavras. Então, primeiro, eu estou dizendo para vocês, nessa retomada da matéria, que o texto é um conjunto de palavras. Só que para que o texto, para que as palavras sejam um texto, elas têm que estar conectadas, elas têm que estar coesas. Existem alguns elementos, que também são palavras, que cumprem essa função de conectar as partes do texto.
Quase sempre, o que os elementos de conexão fazem? Eles resgatam o que está atrás no texto e permitem que você continue no texto. Alguns desses elementos resgatam o que está atrás e permitem que você continue de forma neutra. O que? Olha, o que lá naquele exemplo foi um pronome relativo. Você puxou algo de trás do texto, o qual, e continuou. Outras dessas palavras, outros desses elementos, permitem que você resgate o que foi dito, continue, mas já antecipando um significado. O exemplo que eu trouxe aqui para vocês foi o mas. Então você traz uma passagem, você fala uma coisa e você quer continuar o texto, mas você já quer antecipar a ideia de que o que você vai dizer na sequência contraria de alguma forma o que você disse antes. Você vai usar a conjunção mas. Você vai ligar as partes do texto com o mas. Bom, dito isso, agora eu vou falar um pouquinho da coerência. Então eu quero apresentar para vocês a questão do sentido do texto. O texto é um conjunto de palavras que tem um significado, é um conjunto de palavras que faz sentido. Olha, o texto quer transmitir esse significado. Eu estou pensando aqui, primordialmente, no texto dissertativo. Então vamos pensar naquele texto em que você está transmitindo ideias, você está transmitindo argumentos. Onde aparece mesmo o texto dissertativo? Quase sempre na resposta da prova e na petição inicial. Quais são os elementos que vão manter o seu texto coerente? Ou o que não pode aparecer para que seu texto seja coerente? Primeiro, para que seu texto seja coerente, ele não pode ser contraditório. Você não pode trazer ideias que se desmintam, ideias que se contrariem. Exemplo, eu escrevo um texto e na introdução eu digo que eu vou defender a tese. Eu trago um argumento defendendo a tese. Depois, eu trago um argumento contrariando a tese. Aí eu trago mais um argumento contrariando a tese. E eu enfraqueço bastante o meu argumento. E eu concluo negando a tese. Se eu disse que eu iria defender a tese, eu não posso depois negar a tese. Eu estarei sendo contraditório. Afinal, qual é a sua opinião? É favorável ou contrária à tese? Imagine se o professor perguntou isso na prova. Ele pediu para que você defendesse ou contrariasse a tese. Então, o texto não pode ser contraditório. Você pode, claro, na introdução, dizer que vai trazer argumentos favoráveis e contrários a uma tese. E dizer que você vai ficar em cima do muro. Você está sendo coerente. Agora, se você diz que vai trazer argumentos favoráveis e contrários a uma tese, e só traz argumentos contrários ou favoráveis, você está sendo incoerente. Segundo, o texto coerente não é tautológico. O que é a tautologia? É a repetição de ideias. Você diz que vai defender uma tese na introdução. Aí você traz um ótimo argumento e repete. E repete. E repete. E conclui. Teu texto ficou incoerente. Ele ficou fraco. Por quê? Você não desenvolveu sua argumentação. Você foi tautológico. Alguns alunos, involuntariamente, fazem isso na prova. Alguns alunos, seja pelo nervosismo, seja por algum outro fator, terminam que só trazem o mesmo argumento e repetem várias vezes. Isso aconteceu com algumas respostas da A1, por exemplo, da segunda questão. Depois, a relevância. Você tem que trazer argumentos relevantes, argumentos que se relacionem com o tema de que você vai tratar. Olha, você vai escrever um texto e você se propõe na introdução a defender que o Brasil é o país do futebol. No primeiro parágrafo, você diz que o Brasil é bicampeão mundial de basquete masculino e é campeão mundial de basquete feminino. No segundo parágrafo, argumentativo, você diz que o Brasil tem vários títulos mundiais
e olímpicos de vôlei. No terceiro parágrafo argumentativo, você diz que o Brasil é campeão mundial feminino de handebol. E você conclui que, de fato, o Brasil é o país do futebol. Qual é o problema? Olha, teus argumentos não são relevantes para a tua tese, meu caro. Você está aqui propondo-se a defender que o Brasil é o país do futebol, mas você não trouxe nenhum argumento relevante. Então, seu texto é incoerente. Não há relevância quanto ao que você disse para aquilo que você se propôs. Esse é um problema muito comum quando os alunos vão responder uma questão da prova ou quando um advogado vai fazer uma petição inicial. Para que a argumentação seja boa, ela tem que ser relevante. Se você vai defender o interesse do seu cliente, você tem que trazer argumentos que manifestem que o cliente tem esse direito. Se você vai responder a uma questão da prova, você tem que trazer argumentos que correspondam ao que foi perguntado. Olha, por fim, seu texto pode ser incoerente se ele estiver mal estruturado, se ele não tiver uma ordem lógica, se você tiver jogado os argumentos. Então, você precisa construir o texto numa ordem que parta aí da introdução e leve o leitor à conclusão. Senão, ele pode ficar bagunçado. E em ficando bagunçado, ele perde coerência. Portanto, o texto coerente não é contraditório, não é tautológico, é relevante e tem uma sequência lógica. Agora, dito tudo isso, eu preciso acrescentar que a coerência, na maioria das vezes, não existe por si só. Um texto pode ser perfeitamente coerente num contexto, numa situação, e pode ser incoerente em outra situação. Então, quando a gente fala em coerência, eu tenho que ver o contexto, tenho que analisar os usuários, os comunicadores, o autor, o leitor, tenho que ver o que eles pensam, onde eles estão, o que eles querem dizer. E aí, analisando tudo isso, é que eu vou concluir se o texto, naquele contexto, é coerente ou não. Veja, trago aqui um exemplo. O réu foi condenado a 5 anos e 3 meses de prisão, devendo cumprir a pena em regime fechado. As penitenciárias de São Paulo não são adequadas e não oferecem condições satisfatórias, representando a falência do sistema carcerário. Peraí, do jeito que está aqui, houve primeiro um problema de conexão. Eu não conectei as partes do texto. E muitas vezes a conexão e a coerência andam juntas. Eu não conectei as partes do texto. O que tem a ver o réu ter sido condenado e as penitenciárias não serem boas? O que eu vou extrair disso? Eu não extraí. Assim, do jeito que está, as ideias ficaram desconectadas e jogadas. Não há uma relevância entre uma ideia e outra. Não há uma pertinência entre as ideias. Qual a relação da pessoa ter sido condenada com as penitenciárias não serem boas? Eu não extraí daí nenhuma relação. Nesse contexto, o texto jogado, ele é incoerente. Outro exemplo. Fui ao cinema hoje, mas estou feliz. Espera aí. Ou eu sei pelo contexto que quem falou isso não gosta de ir ao cinema, ou a frase é incoerente. Porque normalmente quem vai ao cinema fica feliz. Aí, a menos então que você saiba que a pessoa que disse isso odeia ir ao cinema, e aí faria sentido, se você não tem essa informação, você supõe que a pessoa gosta de ir ao cinema, e como eu disse, a frase é incoerente. Por quê? Se a pessoa gosta de ir ao cinema, ela diria, fui ao cinema hoje e estou feliz. E aí você acrescenta mais uma ideia à informação inicial. Último exemplo. José tinha a expectativa de que seu time perderia. Após o jogo, com a derrota, ficou decepcionado. Qual é o problema? Se uma pessoa espera algo, quando aquilo acontece, ela não se decepciona, pois ela esperava. Se decepciona quem vivencia algo que não era esperado. Então, José esperava que seu time perdesse. Quando ele perdeu, José deveria ter tido sua expectativa consumada. Ponto. E não
ter ficado decepcionado. Há uma incoerência nesse texto. Bom, dito isso, e para finalizar a matéria de hoje, mas eu ainda vou falar com vocês das provas, né, das avaliações, dito isso, eu quero falar um pouquinho da intertextualidade. O que é a intertextualidade? É a presença de um texto em outro. A intertextualidade é muito comum na ciência e na profissão jurídica. Quando você faz uma petição inicial, você cita a doutrina e a jurisprudência. Você usa um trecho de uma decisão no seu texto. Você usa um trecho, por exemplo, de um outro livro no seu texto. Então, a intertextualidade é muito comum nas profissões jurídicas e em toda e qualquer ciência. Quando você escreve um trabalho acadêmico, científico, você, na maioria das vezes, vai trazer trechos de outros autores no seu texto. Eu quero falar aqui de 4 situações simples de intertextualidade. A primeira é a paráfrase. O que é a paráfrase? É a utilização de um texto em outro com pequenas modificações. Eu vou falar, também é conhecida como citação indireta, tá? Eu vou falar com outras palavras. Quando você escreve o que um autor disse com as suas palavras, você faz uma paráfrase. O autor fulano disse que isso, isso e isso. Você está reescrevendo com as suas palavras o que ele disse, você está fazendo uma paráfrase. Você precisa dizer quem foi que disse aquilo pela primeira vez. Você tem que citar quem é o autor original do teu pensamento. Veja um exemplo de paráfrase feito pela Maria Helena Diniz. Artigo 181 do Código Civil. Ninguém pode reclamar o que, por uma obrigação anulada, pagou a um incapaz, se não provar que reverteu em proveito dele a importância paga. Este é o artigo da lei. A autora reescreveu o artigo com as palavras dela. O absoluto ou relativamente incapaz não terá o dever de restituir o que recebeu em razão do ato negocial contraído e declarado inválido, a não ser que o outro contratante prove que o pagamento feito reverteu em proveito do incapaz. A parte contrária, para obter a devolução do quantum pago ao menor, deverá demonstrar que o incapaz veio a enriquecer com o pagamento que lhe foi feito em virtude do ato negocial invalidado. Veja que é exatamente o que está escrito no artigo, mas reescrito com outras palavras. Como eu disse, isso é uma paráfrase. Muito parecida é a transcrição, mas nesse caso, ela significa a reprodução fiel, literal, de um texto em outro. Ela é conhecida como a citação. E, se você quiser diferenciar, a citação direta. É aquela situação em que você copia o outro texto no seu. Você copia e cola, eventualmente, quando você está usando o meio digital. Então, isso é comum e acontece na ciência e nas profissões jurídicas. Na tua petição inicial, você vai copiar trechos de decisões. Você vai copiar trechos da doutrina. Mas você tem que tomar cuidado. Se você copiar e não disser que está copiando, você comete um crime. Você comete uma conduta ilícita. Quais cuidados que você tem que tomar? Olha o exemplo aqui. Ainda que essa passagem fale do texto, eu fui literal, eu copiei e colei aí para mostrar para vocês o que é a transcrição. Eu citei literalmente o Trubiliano. Quais foram os cuidados que eu tomei? Aspas no começo e no final do texto, para mostrar que o texto não é meu. E por um dever aí ético e jurídico, eu citei a fonte. Esse texto é do Trubiliano. Aí, no caso, eu só indiquei a minha biblioteca porque os livros lá são atualizados e aí eu poderia perder a referência exata. Mas você pode citar de 2 formas. Uma é assim, colocando aspas, e a outra é recuando. Você está escrevendo um texto, imagina num editor de texto, e aí você vai citar o artigo de uma lei, ou você vai citar uma jurisprudência, ou uma doutrina. Você recua.
você cria um recuo. E aqui você transcreve. Nesse caso, não precisa pôr aspas. Mas é bom você colocar uma nota de rodapé dizendo quem é o autor da passagem. Bom, nesse caso a gente tem a citação. Normalmente a gente fala citação sem dizer nada, é a citação direta. Quando a gente quer fazer uma paráfrase, ou a gente fala paráfrase, ou a gente fala citação indireta. Portanto, se citação não vier acompanhada de indireta, é muito provável que a pessoa esteja falando citação direta ou transcrição. Bom, ainda há mais dois tipos de intertextualidade: o resumo e a resenha. O que é o resumo? É a condensação das ideias de um texto. Você escreve um novo texto, trazendo de modo reduzido todas as ideias de um primeiro texto que é maior. Nesse caso, você só quer reproduzir o que o primeiro texto disse. Você quer ser objetivo e claro. O que eu quero dizer com isso? Você não coloca a sua opinião. Por quê? Se você colocar a sua opinião, o resumo vira resenha. O que é a resenha? O resumo, ou seja, a condensação do texto, com a opinião de quem faz o resumo. Se houver opinião, é uma resenha. Por exemplo, você quer ir assistir a um filme. Você quer saber só a história do filme resumida. Você vê um resumo. Mas você quer saber se o filme é bom ou é ruim. Ah, então é melhor você ler a resenha, preferencialmente de um bom crítico de cinema. Olha, dito isso, eu cheguei aqui ao meu ponto de conforto com a matéria. Então avançamos aí muito discretamente, mais 3 passos, e eu gostaria, então, agora, de retomar um pouquinho a A1 e a A2. Como a A2 está aí no horizonte, embora eu tenha falado dela no vídeo passado, eu vou retomar algumas considerações a seu respeito. E aí, pessoal, Melissa, né, você que tinha falado aí, se tiver alguma dúvida pontual, ou entre aí com a voz, com a imagem, ou então escreva no chat, que eu já respondo para você, tá? Eu só tenho dificuldade para ler enquanto eu estou com a tela compartilhada, porque eu deixo minha tela inteira aqui, por preferir, para facilitar até para eu usar a caneta eventualmente, tá? Rebeca, eu não vou discordar de você não, viu? Eu vou então falar da A2 e justamente o primeiro item de avaliação é o desafio, é a pesquisa, é você encontrar esse artigo que não seja claro. Deixa eu falar um pouquinho então dela e vocês fiquem à vontade aí para perguntarem e esclarecerem as dúvidas. Primeiro, para evitar aqui, já falei isso na aula passada, para evitar qualquer questão aí de discussão jurídica, ética, filosófica, seja lá o que for, eu já especifiquei aqui no enunciado os limites. O limite é de 2 páginas para as 2 questões. Não acho que você vai precisar das 2, não, viu? E também, até 4 integrantes podem entregar uma única resposta. Dito isso, vamos reler, eu já fiz isso na aula passada, mas eu vou fazer de novo. Vamos reler os enunciados. Nós estamos trabalhando com o inciso 1º, artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98. E aí, a primeira questão é o desafio. A primeira questão é a pesquisa. A primeira questão é a procura. Eu vou dar a nota se você achar. Simples assim. Se você achar, você tem toda a nota. Claro, você tem que achar e transcrever. Aqui nós temos um verbo. Eu estou falando de uma intertextualidade. No seu texto tem que aparecer, em termos literais, o artigo que você achou. Então você tem que transcrever, quer dizer, recortar e colar literalmente o artigo. E olha, prestem atenção na rubrica. Você vai receber esse feedback, como na A1. Qual é
a tua nota, 5 pontos. Se você trouxer um artigo que não é claro, indicar o número do artigo e a lei a que ele pertence. E aqui vem a outra parte da pergunta. Transcreva um exemplo de artigo de lei. Eu estou falando aqui de artigo de lei. Então, pode ser parte do artigo? Cuidado, pode. Que parte? Na íntegra não faz sentido? Se não fizer sentido, pode. Então pode ser um parágrafo, pode ser um inciso? Pode. Desde que, se você ler o artigo no caput, o parágrafo e o inciso, continuar não fazendo sentido. Segundo ponto. Então você tem que citar aqui o artigo inteiro. Se ele for muito grande, põe 3 pontinhos. Não tem problema. Depois, é um artigo de lei. Tecnicamente, tem até a pergunta aqui, outra pessoa também me perguntou, Constituição não é lei. A Constituição é a Constituição. No direito brasileiro, eu tenho normas constitucionais e normas legais. A lei é a lei ordinária e a lei complementar. Pode ser lei ordinária? Pode. Pode ser lei complementar? Pode. Pode ser lei municipal? Pode. Federal? Estadual? Pode. Você só tem que me documentar que essa lei existe. Põe o link, se for o caso. Se for uma lei federal, não precisa. Vá ao site do Planalto, é só você digitar aqui, ó, legislação, Planalto. Vai ao site do Planalto de legislação e brinque, meu caro. Pesquise aí, ó, toda a legislação. Lei ordinária, lei complementar, você tem aí todas elas à sua disposição, mais de 10 mil leis. É difícil. Mesmo assim, é difícil, não estou negando isso, tá? Então, eu estou falando de lei, é lei válida. Além disso, tem a segunda parte do desafio. Você vai trazer o artigo de lei que não é claro, mas não no seu ponto de vista. Eu quero que você mostre que ele não é claro, indicando a linha do inciso 1º que foi violada pelo artigo de lei. Você vai ter que indicar, portanto, a linha desrespeitada. Se você indicar corretamente a linha desrespeitada, você terá, então, mais 4 pontos. Você vai indicar a linha e fazer a correspondência entre ela e o artigo. E se você justificar isso, você terá mais 8 pontos. Portanto, dê uma olhada na rubrica. Olhe a rubrica para você ter certeza de quais os critérios que eu vou usar para corrigir a sua questão. Tudo bem? Deixa eu ver as perguntas aqui de vocês. Você pode usar o parágrafo do artigo, Larissa, mas cuidado porque o parágrafo é um desdobramento. Às vezes, ele sozinho não é claro. Agora, se você encontrar um elemento que viola uma das alíneas, ótimo. Aliás, eu aproveito aqui esse pretexto para tentar dizer para vocês, não sei se vocês perceberam o desafio que eu passei para vocês. Primeiro é pesquisar o texto, encontrar o artigo. Ponto. O segundo desafio é exatamente um desafio essencial das profissões jurídicas. Não sei se vocês se deram conta. Eu estou passando para vocês um desafio típico da teoria geral do direito. O que eu estou pedindo para vocês fazerem? Achar um fato, pegar uma lei e enquadrar. A lei é o fato e o fato a lei. Eu estou pedindo para você achar um fato. Qual é o fato? Artigo mal escrito. Eu estou pedindo para você achar uma lei, só que eu já dei a lei para vocês. Alíneas do primeiro inciso do artigo 11 da Lei Complementar 95. Eu quero que você escolha uma alínea. E, tecnicamente, juridicamente falando, o que eu estou pedindo para você fazer? Aplicar a alínea no caso. Eu estou pedindo para você subsumir o caso à alínea. Essa é a atividade típica do jurista. Só que eu estou fazendo isso tudo sem sair da língua portuguesa.
Porque eu escolhi a dedo a Lei Complementar 95 e eu escolhi a dedo o critério que é a clareza. Então, coincidentemente, qual é o fato? É uma lei. Coincidentemente, nesse caso, e excepcionalmente, talvez você nunca vá ter um fato assim, a menos que você vá, claro, desculpe, vai sim. Se você questionar a inconstitucionalidade de uma lei, qual é o teu fato? A lei inconstitucional. Qual é a tua regra? A regra constitucional. Você vai ter que mostrar que aquela lei viola uma regra constitucional. Mas nesse caso, qual é o teu fato? Coincidentemente, é uma lei também, a lei mal escrita. Qual é o teu ponto de partida do teu raciocínio jurídico? A lei complementar 95 em suas alíneas. Olha que legal, insisto. Você vai pegar uma lei e enquadrar o fato, ou enquadrar o fato à lei. Tecnicamente, como é que se chama isso? Aplicação da lei. Qual é o meu desafio para você? Primeiro, encontrar o fato, a lei mal escrita. Segundo desafio, aplicar a lei ao fato. Agora, qual lei? A Lei Complementar 95. E aí, nesse meu desafio que eu passei para você, você vai ter que aplicar a lei ao fato, justificando. Sabe onde você vai fazer isso na tua vida? Na petição inicial, na contestação, no recurso, na sentença, no acórdão. Você vai fazer isso na tua vida profissional sempre. Então, o que eu estou passando para vocês é a essência do afazer do jurista. Você vai fazer isso eternamente na tua vida. Eu te dei uma lei, eu pedi para você achar um fato e enquadrar a lei ao fato. Normalmente, o que chega primeiro para o advogado? O fato. Normalmente, o advogado conhece o fato. O cliente procura o advogado e conta o fato. O que o advogado procura? A lei que vai defender o cliente. Ou complicar a vida dele mais, né? Mas ele vai encontrar a lei que vai permitir enquadrar juridicamente aquele fato. Subsumir o fato à lei. Tudo bem, pessoal? Então, eu me aprofundei aqui um pouquinho mais, mas sim, Larissa, você pode então usar apenas o parágrafo, desde que você tome cuidado para ver se no corpo inteirinho ele não é claro, tá? Mas pode. Beatriz, então cuidado, você não pode mais no segundo ano falar em lei constitucional, tá? Eu sei que você está escrevendo aí e no chat essas coisas são rápidas, mas você não pode falar em lei constitucional. Não existe uma lei da Constituição. Quando você fala lei constitucional, você está falando de uma lei que segue a Constituição. Porque nós estamos já no segundo ano, num nível técnico, tá bom? Desculpe abordar, mas eu estou fazendo no melhor dos sentidos, né, no meu papel de professor. Então, você vai falar em regra constitucional, em artigo constitucional, em norma constitucional, e não em lei constitucional. Porque quando você disser lei constitucional, a gente vai entender no direito uma lei ordinária ou uma lei complementar que está de acordo com a Constituição. Então, vamos lá, pessoal, vocês têm que ter cuidado, porque algumas palavras já têm que ter um grau técnico para vocês no segundo ano. Pouquinhas, mas elas têm. Então, vocês têm que falar de lei num sentido muito específico do direito. Não é qualquer coisa que é uma lei no direito. E aí nós temos que falar em lei ordinária ou complementar, em lei federal, estadual ou municipal. E aí, nesse sentido, eu estaria descumprindo o enunciado, Beatriz. Se eu permitisse que você trouxesse um artigo da Constituição ao invés de um artigo da lei. Eu perderia qualquer referência para corrigir vocês se eu abrisse essa exceção. Porque, claro, todo aluno gosta quando o professor abre uma exceção que o favoreça. Mas e se eu abrir uma exceção que o prejudique? E se de repente eu falar, não, mas a lei complementar eu não vou aceitar. Ah, mas eu falei lei, mas eu não vou aceitar a lei do município. E aí nós caímos numa vala de grande insegurança. Então, se eu usei lei, infelizmente, tá, Beatriz, vai ter que ser lei federal, estadual, municipal, pode ser, no nível federal, lei ordinária, lei complementar. Tecnicamente, tudo isso é lei.
tá? Não dá para ser medida provisória. Não dá para ser decreto. Não são leis. Então, eu tenho que ficar preso aí a esse caráter técnico. É difícil, mas o teu universo não é pequeno. São cerca de 10 mil leis válidas federais e cerca de 400 mil leis no Brasil. Talvez seja muito difícil achar o caminho, e concordando, tá? Achar o caminho, achar os artigos, olhar, ler as leis, é trabalhoso. Por isso vale 5 pontos. Só de você achar o artigo, já são 5 pontos. Luma, você pergunta aqui se é apenas um artigo específico. Como assim? Eu não entendi. Você pode achar qualquer artigo, de qualquer lei. Eu não entendi direito, depois se você quiser especificar, mas pode ser qualquer artigo, tá? Acho que você entendeu. Qualquer artigo de qualquer lei. Você vai ter que enquadrar esse artigo que virou o nosso fato. Então, o nosso fato virou o artigo mal escrito. Você vai ter que enquadrar esse fato em um dos 5 incisos. Esse é o desafio. O segundo desafio. O primeiro é achar. O segundo é enquadrar esse fato, que é um artigo mal escrito, numa das 5 alíneas da Lei Complementar 95, tá bom? Melissa, você pergunta se é o artigo inteiro ou apenas uma das partes. Eu quero inteiro. Se for muito grande, põe 3 pontinhos, porque você tem 2 páginas só para a resposta. Mas eu quero inteiro, tá? Então, se não for tão grande assim, cita o artigo inteiro e indica qual parte do artigo está mal escrita. É o caput, é o parágrafo, é o inciso, é a linha. O que é que está mal escrito? É o item, indica, tá bom? Mas eu quero o artigo inteiro. Beatriz, no mesmo sentido, você vai ser ótima advogada, porque você vai esmiuçando, com razão. No mesmo sentido, Beatriz, não pode ser uma lei revogada. Se eu falei só lei, ela é válida. Tudo bem? Então, é claro, você está indo muito bem aí, está indo bem para ser advogada, viu, Beatriz? Mas se eu falei lei, tem que ser uma lei válida, tá? E é nesse sentido ainda que você está no universo das 400 mil leis em nosso país. Eu não estou falando assim, não, há estudos que estimam que nós tenhamos de 400 a 600 mil leis válidas, município, estado e federação, tá? Jade, aqui a ordem indireta caracteriza um texto mal escrito para a lei complementar 95, tá bom? É um texto que não é claro. Se você achar um artigo e mostrar que não está na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, predicativo. Se você achar uma inversão nessa ordem, pode trazer e enquadrar e justificar por que está na ordem indireta. Mas pode, viu, Jade? Se a lei tem mais de um artigo que não é claro, pode colocar apenas um artigo, diz aqui o Gabriel, né? Pode. Pode colocar. E aí, meu caro, vê por quanto que você vai querer vender essa notícia para os colegas, tá? Fala, olha, eu estou usando só esse artigo aqui da lei, tem a outra. Aí eu não quero entrar em detalhes, né, meu caro? Vê o desespero dos colegas e põe o preço conforme o desespero, tá? Mas pode colocar só um artigo da lei, se o artigo estiver completo, que não seja claro. Não pode ser decreto, Rebeca, a mesma coisa. Então eu estou falando de lei ordinária e lei federal, tá? Não pode ser decreto. Deixa eu ver aqui a Luma. Não, Luma. Então, eu acho que você entendeu, né, Luma? Pode ser qualquer artigo que não cumpra um dos requisitos das 5 alíneas da Lei Complementar 95, no seu inciso 1º, artigo 11, tá? Qualquer artigo de outra lei. Aliás, o mais legal é se você achar um artigo da própria Lei Complementar 95 que não seja claro. Aí é o cúmulo. Você ter uma lei
que diz como as leis devem ser feitas, e ela própria descumpriu o que ela recomenda para as outras leis, né? E não vou falar nada aqui para vocês, mas ela tem um problema consigo própria. Depois eu falo disso para vocês noutra ocasião, mas aí já estamos mais na teoria geral do direito. Quanto à clareza, eu nunca li nesse sentido, viu? Pode até ser que tenha. Então, Luma, acho que você entendeu, né? Na minha opinião, existem, Larissa. Eu normalmente, existem leis mal feitas. O começo do governo Bolsonaro, e aí eu não tenho nenhuma simpatia pelo Bolsonaro, acho ele horroroso como ser humano. Não gostei do governo Dilma, não gostei do governo Lula, mas nós temos o pior do pior. O problema do Bolsonaro é que quem apoia ele no governo, não estou falando você aí, você tem todo o direito de apoiar o Bolsonaro, qualquer um de vocês, mas no governo, quem apoia o Bolsonaro é burro. O Bolsonaro não tem grandes apoiadores inteligentes. Tanto é que ele precisa do exército. Se você olhar o governo Bolsonaro, quase todos os ministérios estão ocupados por militares, que são mais inteligentes. São generais, são pessoas formadas. Então ele vai colocando militares, porque se ele colocar apoiador dele, ele tem um Weintraub, ele tem o ministro das Relações Exteriores, ele tem o Guedes, são seres toscos mentalmente. O Guedes só sabe operar no mercado financeiro. Mas o que eu estou dizendo? Não é, mas olha só o tamanho da crítica que eu fiz. Não é culpa do Bolsonaro que nós tenhamos tido muitas leis mal escritas no começo do governo dele, viu? Se você pegar o começo do governo Bolsonaro, Larissa, nós temos muitas leis, culpa do Congresso, hein? Insisto, eu fiz uma brutal crítica ao Bolsonaro aqui, mas eu estou falando do Congresso, é culpa do Congresso. O Congresso produziu muitas leis mal escritas, inclusive no governo Temer, que é um ser também tão inexpressivo enquanto humanidade quanto o Bolsonaro, mesmo no governo Temer, mas o Temer é um grande jurista, constitucionalista. Mesmo no governo Temer, nós tivemos leis mal escritas do ponto de vista da Lei Complementar 95. Mas eu estou pensando e falando isso num sentido técnico. Eu raramente olhei nesse sentido que eu pedi para vocês. Viu, Larissa? O que eu estou dizendo? Quais foram as falhas? O primeiro artigo da lei tem que apresentar a lei. Nós tivemos, no governo Temer e no governo Bolsonaro, leis cujo primeiro artigo não apresentavam a lei. A lei complementar diz que, no final da lei, ela tem que falar, por exemplo, quais outras leis são revogadas, ou a vigência da lei. Eu tenho aberrações simplesmente na indicação da vigência da lei. Então, eu tive sérios problemas técnicos nas últimas leis, nas primeiras leis dessa nova legislatura. Mas me parece, pelo que eu andei vendo das últimas leis, pelo que eu andei vendo agora das novas medidas provisórias do Bolsonaro, as medidas provisórias também cometeram problemas, e aí a culpa é do Bolsonaro e do seu corpo de ministros, mas, pelo que eu andei vendo, parece que está havendo uma melhoria na qualidade. Então é normal uma nova legislatura acontecerem algumas falhas, mas parece que está havendo uma melhoria. Só que eu estou falando, insisto, do ponto de vista que eu olho, que é da teoria geral do direito, que é técnico, que é então olhando para esses requisitos de cláusula de vigência ou de indicação da lei, tá? Aí, Jaqueline, negocia com o teu colega aí quanto que ele vai fazer, né, pelo artigo que ele não está usando, porque olha, ele esbanjou, viu? Eu não lembro quem foi aqui mesmo, foi o Gabriel, né? Gabriel, então você esbanjou aí. Não sei se você tem irmã ou se seu pai é professor também, Gaia do Amaral, né? Mas você esbanjou. Sua irmã, se for sua irmã, era ótima aluna também. Você esbanjou, meu caro. Então negociem aí com o Gabriel, que ele tem coisa demais, né? Bom, Rebeca, eu não vou entrar, eu já falei demais aqui, eu respeito toda a opinião política, você tem que ter a sua opinião política, seguir até o fim, mudar de ideia, obviamente, quando você perceber que está errado. Não é time de futebol que você não pode trocar, né? Você pode trocar de partido, trocar de convicção política, respeito qualquer uma, falei de mal, mas
eu tô para ver gente tão incapaz num único governo, viu? Se não fossem os militares aí segurando as pontas, eu não sei até quando a coisa tava feia, viu? Porque ele não consegue achar duas pessoas inteligentes para o governo dele, é difícil, né? Então, eu não vou nem falar aqui da Regina Duarte, viu? Aqui, Larissa, você fala que o artigo tem que estar no presente. Aí não sou eu de novo, é a Lei Complementar 95, tá? Se você achar um artigo que está escrito no futuro ou em qualquer outro tempo que não seja o presente, lê com atenção, vê se não tem nenhuma razão para isso, mas está descumprindo uma recomendação da Lei Complementar 95, tá? Então, olha aí muito claramente, tá bom, Larissa? Mas pode ser sim. Vale a pena sim, Larissa. De repente você acha alguma coisa. Eu insisto, meu olhar foi outro, né? Daí, Larissa, se aconteceu isso que você relatou na sua última manifestação, da lei estar querendo tratar de algo que vai acontecer no futuro, parece que há uma justificativa para ela ter usado o futuro, tá? Então me parece que aí houve uma justificativa. Toma só cuidado nessa análise. Agora, sobretudo, o que a lei fala? Quando ela está criando regras. É proibido isso, é proibido aquilo, deve ser proibido. Peraí, por que ela está falando é proibido, e aí de repente trouxe um deve ser proibido? Por que ela trouxe um deverá ser proibido, né? É que o deve ainda continua no deverá ser proibido. Por que aconteceu isso? Daí houve uma incoerência com a lei, daí houve uma falta de clareza, tá? Pessoal, eu vou falar só um pouquinho da A1, tá bom? Depois, se for o caso, eu volto. Deixa eu ir lá para a tela da A1 para vocês poderem entender como é que foi a correção. E daqui a pouquinho eu volto. Então, aqui, olha, na A1, eu trouxe aqui para vocês uma rubrica. Então, na sua questão, aquele que postou, essa rubrica tem que estar preenchida. Então, o que eu avaliei? Se você usou a norma culta e se teu texto está formalmente estruturado. E aí eu dei a nota de 0 a 3 para cada uma das questões. Depois, o enunciado e o desenvolvimento, se você seguiu o enunciado e desenvolveu o seu texto. Por fim, se você trouxe fundamentos, sobretudo aquilo que eu falei em aula, para justificar a sua questão. Eu marquei aí, nesses 3 itens, para cada questão, na rubrica, na sua resposta. Então, você tem que ter esse feedback. Daí, o que eu esperava? Por que veio o feedback que você recebeu? Primeira questão, apresente os elementos do processo de comunicação de uma lei ordinária federal. Então, quais são os elementos da comunicação de uma lei ordinária federal? Primeiro, lei ordinária federal. Pessoal, em que momento eu falei projeto de lei? Em que momento eu escrevi projeto de lei? O projeto de lei não é a lei. Quem pode comunicar o projeto de lei não é quem comunica a lei. E a pergunta é: quem é o emissor da lei e não do projeto de lei? Alguns entraram nesse detalhe, diferenciaram e se saíram muito bem. Outros não. Quem é o emissor da lei? O Poder Legislativo, os deputados, os senadores, lei ordinária federal. Você pode até falar do presidente, porque como é que a lei é publicada? O que aparece lá? O Congresso decreta e eu sanciono. Eu quem? O presidente. Então dá até para incluir o presidente aí, desde que você explique, mas não mais do que isso. Depois, quem é o receptor da lei? Olha, é toda a sociedade, pessoal. Mesmo uma lei, vamos supor, Estatuto da Criança e do Adolescente, quem é o receptor dessa lei? Não é só a criança e o adolescente. É o pai da criança, é a mãe da criança, é o vizinho da criança, é o irmão da criança. Olha, é a sociedade como um todo, é o delegado, é o juiz.
Todos são receptores da lei. Claro, a lei está dando direitos para criança e para adolescente? Tá. Mas também está impondo deveres para o resto da sociedade. Então, o receptor é toda a sociedade. Alguns colocaram bem, alguns ganham direitos. Alguns são diretamente receptores, mas a lei se comunica com toda a sociedade. Terceiro, qual é a mensagem? Os artigos da lei. Os artigos da lei compõem a mensagem. Então, o artigo 1º, 2º, 3º compõem a mensagem. Depois, qual é o código? O código utilizado, quando eu falei da sentença, eu mencionei a linguagem jurídica, eu ainda acho isso. O código utilizado é a linguagem jurídica. A linguagem jurídica, ou alguns colocaram a língua portuguesa e palavras técnicas, alguns colocaram a língua portuguesa e a linguagem do direito, tudo bem. Esse é o código que foi utilizado para escrever a lei. Por fim, qual foi o meio utilizado para a comunicação da lei? Alguns escreveram os códigos. O que é o código, meu caro? O código é um tipo de lei. Só isso. O código não é o livrinho que você usa para ler uma lei. Existem leis que não são códigos. E existem algumas leis que têm algumas características e por isso podem ser chamadas de código. Então é difícil você dizer que o código é uma forma de divulgar a lei. Qual é o meio de divulgação da lei? Primeiro é o diário oficial. Tudo bem, você pode ter escrito outros e acertado. Você pode ter falado meio escrito, você pode ter falado meio visual, você pode ter falado da internet, você pode ter falado que hoje o diário oficial não é publicado em papel. Tudo bem, tudo isso estaria certo. Agora, não dá para jogar aí um código. O que é um código? É o código enquanto linguagem? Ou é um tipo de lei? Então, um tipo de lei é o meio para divulgar qualquer tipo de lei? Fica estranho, meus caros. A segunda questão pedia para você apresentar 3 características da linguagem utilizada nas redes sociais. Olha, pessoal, eu falei dela numa aula, em um slide, em que eu falo da linguagem, e eu apresentei a língua escrita e a língua oral. E eu disse, quando eu falar da língua escrita, eu estou falando da língua escrita num sentido antigo, na carta, na correspondência, naquele texto longo, mas hoje tem um tipo diferente de língua escrita que está nas redes sociais. E aí eu fiz referência à pergunta, mas não entrei em detalhes. Poucos resgataram aqueles elementos para a resposta. Poucos usaram aqueles itens para mostrar quais deles aparecem nas redes sociais. A maioria, não todos, ficou numa resposta muito vaga, dizendo a linguagem das redes sociais é verbal e não verbal, ela é oral e escrita. Tá, tudo bem, mas você não entrou em muitos detalhes, você não associou diretamente com o que está sendo perguntado, que é apresentar as 3 características. E o pior, e quando o texto vem lá escrito e eu não acho as 3 características? Tem um monte de características jogadas, mas você não apresentou nenhuma. Olha o descumprimento do enunciado. Eu mandei você apresentar. Apresentar é mais do que citar. Você tem que dizer qual é e você tem que dizer, então, por que que ele é o emissor ou por que que aquela é uma característica da linguagem utilizada nas redes sociais. Houve muitos casos em que o aluno não apresentou os elementos ou as características, ele perdeu pontos na referência ao enunciado. Então, houve casos em que, desculpe a palavra que eu vou usar aqui, mas que o grupo jogou as características. Ou o emissor é X, o receptor é Y. Tá. Cadê a apresentação? Por quê? Você tem que associar. Cadê a conexão? A rubrica estava disponível para vocês, não assim dividida, mas no geral, porque ela é parte da questão desde o início, hein, pessoal? Não dá para dizer que você não conhecia que você não conhecia meus critérios de correção. Aí, Adriano, você acompanhou a explicação, né, e discorda da minha nota.
escreve lá no mural. Então, pessoal, vamos lá. Tenho coisas para apreciar da D1 e da A1. Eu vou começar a focar daqui a pouco de novo na D1 e na A1. Se você tiver uma discordância, eu tenho respostas não trabalhadas ainda, eu não voltei a essas respostas no mural. Usa o mural geral, usa o mural da disciplina e pontua por que está injusta a tua nota, ou sinaliza, olha lá meu trabalho, fui eu mesmo que postei, não está batendo com a sua explicação a minha nota. Mas eu só sugiro, não apenas para você, viu, Adriano, para qualquer pessoa, eu sugiro que primeiro você veja exatamente o item que eu tirei nota. E aí você fala para mim, nesse item, a nota está injusta. Pelo que você explicou, eu fui fiel ao enunciado. Eu não fui fiel ao enunciado. Então, neste item que você me deu 2 e não 3, 3 e não 4, seja lá que nota foi, você foi injusto ao descontar esse ponto ou esses pontos de mim. E aí eu vou olhar e vou ou concordar, falar, putz, você tem razão, eu errei na correção, corrijo sua nota. Ou, eventualmente, eu vou discordar de você e vou tentar me justificar também, tá? Então, as duas coisas podem acontecer. Então, eu insisto, eu ainda preciso rever a D1 para alguns alunos, preciso rever, a partir da provocação de vocês, potencialmente a sua, Adriano, mas também de outras, rever a A1, e como eu já salientei, acho que em algum momento aqui hoje, eu tenho até o final de junho para corrigir essas notas. O que eu quero dizer com essa eu tenho? Eu posso a qualquer momento entrar no sistema e mudar a nota, é muito fácil. Então não precisem ficar alarmados, foquem aí. O que eu diria, até para você, se quiser respirar aí um pouquinho, não sei como é que você está na A2, viu, Adriano, mas para qualquer um. Pessoal, esse é o momento de vocês focarem na A2. Foquem na A2, é trabalhosa, como vocês já perceberam, mas também uma vez que você encontra, fica uma coisa mais automática, mais rápida. É trabalhosa, porém, se você encontrar, vai ficar quase que automático, você tem que gastar energia justificando o enquadramento. Por que aquela linha foi aplicada? Mas então, foca na A2 e a gente vai, aos poucos, discutindo as notas pendentes. Também penso entre as provas, a D2 e a D3 e a prova substitutiva, em marcar um horário com vocês só para terminar de discutir pendências de notas, tá? Eu não tenho ainda maiores informações. Ô, Márcio, eu vi aí tua postagem, viu, meu caro? Desculpe a indelicadeza de não ter respondido ainda, mas como eu disse, deixa passar esse intervalo, foca na A1, eu vou ver, vou dar seu feedback também, tá? Eu vou localizar, tentar entender o que aconteceu. E acho que você postou, né? Agora eu posso estar confundindo, mas eu faço ideia que eu me lembro que eu li a sua postagem no mural, tá bom? E aí eu te dou o feedback já, tá? E envio também o seu feedback se você não recebeu por teu e-mail, tá? Então, acho que eu não estou me atrapalhando, não, né? Se tiver dúvida sobre a 2, Larissa, posta no mural, sim. Eu vou tentar me esforçar para entrar lá no mural e responder para vocês a tempo, tá? Eu também falava, agora me deu branco, gente. Eu falava para vocês, então, dessa questão das notas, que tem prazo, nós temos mais 2 aulas ainda. Eu não tenho maiores informações, lembrei, da D2 e da D3. O que nós sabemos já é que nós ainda estaremos nesse regime, na D2 e na D3. Para vocês agora, elas acontecem juntas. É uma prova só valendo 40, então 20 da D2 e 20 da D3. Pode ser que ela venha a ocorrer em testes, pode ser que ela seja escrita. Nós estamos aguardando, tivemos uma reunião de coordenação, discutimos isso, nós professores com a coordenação, e estamos aguardando que o professor Sérgio Braga, ele nos oriente quanto a como proceder com relação a D2
e a D3, tá? Assim que eu tiver alguma novidade, eu crio também a atividade lá no Google Class para vocês e a gente conversa sobre qual a expectativa que vocês têm que ter da D2 e da D3, tá bom, pessoal? Eu vou agora desligar a gravação.